O cenário parecia estável à primeira vista, mas por trás das manchetes otimistas e dos números aparentemente controlados, uma tensão silenciosa crescia nos bastidores do comércio internacional. O mundo assistia à disputa entre Estados Unidos e China, uma batalha que já não se limitava apenas a tarifas, mas que se estendia ao coração das cadeias de suprimento, às commodities e ao controle das rotas mais estratégicas. No meio desse tabuleiro de forças, o Brasil permanecia como uma peça secundária, ainda que fundamental, aguardando a oportunidade de mover-se no momento certo. Enquanto Washington se via envolvido em debates internos, disputas políticas e uma escalada de custos que minavam sua competitividade, Pequim buscava alternativas. A dependência da soja americana se tornava um ponto de vulnerabilidade para os chineses, e o gigante asiático já não podia se dar ao luxo de ficar refém de um único fornecedor. Essa busca por segurança alimentar e estabilidade abriu espaço para que um novo protagonista surgisse, e o Brasil, com sua terra fértil, tecnologia agrícola avançada e capacidade de expansão, começou a despontar como a resposta natural às necessidades da China. Era o início de uma virada silenciosa, mas profunda, capaz de redesenhar a balança do comércio mundial. Capítulo 2. As falhas estratégicas dos Estados Unidos. Durante décadas, os Estados Unidos foram líderes absolutos no fornecimento de soja para a China, mas essa posição privilegiada começou a se fragilizar à medida que disputas comerciais e decisões políticas se acumulavam. O aumento de tarifas, os embargos e a instabilidade diplomática fizeram Pequim repensar sua dependência do mercado americano. Além disso, o alto custo de produção nos Estados Unidos, somado à pressão interna de agricultores insatisfeitos com as oscilações do governo, enfraqueceu a competitividade do produto no cenário global. Pequim não via apenas números, mas riscos. Cada crise política em Washington repercutia diretamente em sua segurança alimentar. Esse foi o ponto crítico que forçou a China a agir, abrindo espaço para que o Brasil se tornasse uma alternativa sólida. Enquanto os americanos hesitavam entre proteger sua indústria interna e atender às demandas externas, os brasileiros avançavam com consistência. Novas áreas foram abertas ao cultivo, tecnologias de produtividade foram implementadas e a logística começou a se adaptar à escala exigida por Pequim. O resultado foi um movimento quase inevitável. A China passou a olhar para o Brasil não mais como um fornecedor complementar, mas como um parceiro estratégico capaz de sustentar sua gigantesca demanda. Capítulo 3. O avanço brasileiro no coração do agronegócio. O Brasil não assumiu o protagonismo no mercado de soja por acaso. Foi o resultado de décadas de investimento em pesquisa agrícola, expansão territorial e adaptação às exigências internacionais. Desde os anos 70, instituições como a Embrapa trabalharam no desenvolvimento de variedades de soja capazes de se adaptar ao cerrado, transformando uma região antes vista como improdutiva em uma potência agrícola mundial. Essa revolução silenciosa fez com que o Brasil se tornasse não apenas um concorrente, mas um verdadeiro colosso da produção global. Além disso, o país soube aproveitar suas vantagens naturais: terras extensas, clima propício e capacidade de cultivar duas safras no mesmo ano em diversas regiões. Mas o que realmente chamou a atenção da China foi a escala crescente e a disposição de adaptar a logística para atender à sua demanda massiva. Portos foram modernizados, corredores de exportação foram criados no norte e no centro-oeste, e ferrovias começaram a se integrar ao transporte da safra. Pequim enxergava no Brasil um fornecedor flexível, pronto para expandir e garantir o fluxo contínuo de soja, enquanto os Estados Unidos se prendiam a disputas internas. Essa combinação de tecnologia, escala e adaptação colocou o Brasil em posição única, não apenas como produtor eficiente, mas como aliado estratégico para a maior potência consumidora de alimentos do planeta. Capítulo 4. A estratégia chinesa de transição silenciosa. A China nunca age por impulso. Cada movimento é calculado, planejado e pensado no longo prazo. E com a soja, não seria diferente. Pequim sabia que uma ruptura brusca com os Estados Unidos poderia gerar instabilidade nos preços e comprometer sua própria segurança alimentar. Por isso, a transição foi conduzida de forma silenciosa, gradual, quase imperceptível para muitos observadores
observadores externos. O governo chinês começou a redirecionar contratos, reduzir gradativamente as compras americanas e aumentar consistentemente as importações brasileiras. Paralelamente, investiu em infraestrutura portuária e logística no Brasil, financiando obras e estabelecendo parcerias com empresas locais para garantir que o fluxo de grãos pudesse crescer sem gargalos. A diplomacia também entrou em cena. Enquanto as relações com Washington esfriavam, os laços com Brasília eram reforçados por meio de visitas de Estado, acordos comerciais e promessas de investimentos bilionários. Essa mudança de eixo foi cuidadosamente encenada para não gerar choques repentinos no mercado global, mas a mensagem era clara. A China estava transferindo sua confiança para o Brasil. O recuo americano se tornava cada vez mais visível, e o protagonismo brasileiro emergia como consequência direta da estratégia calculada de Pequim. Capítulo 5. O boom econômico brasileiro impulsionado pela soja. Quando a China intensificou suas compras de soja brasileira, os efeitos no Brasil foram imediatos e profundos. Em regiões produtoras como Mato Grosso, Goiás e Paraná, a demanda crescente se traduziu em expansão da produção, valorização das terras e aumento do investimento em tecnologia agrícola. Produtores que antes lutavam para equilibrar custos passaram a enxergar margens de lucro cada vez mais atraentes, motivados pela segurança de ter um comprador constante e insaciável. Essa guinada também trouxe impacto positivo para a balança comercial brasileira. As exportações de soja se transformaram em um dos principais motores do superávit, ajudando a sustentar a economia em momentos de crise interna. Municípios do interior experimentaram um crescimento acelerado, com novos empregos, aumento da arrecadação de impostos e melhoria em infraestrutura local. Entretanto, os ganhos não foram apenas econômicos. O Brasil conquistava também relevância geopolítica, assumindo uma posição estratégica na mesa de negociações internacionais. Cada navio carregado com grãos que deixava os portos brasileiros rumo à Ásia representava mais do que comércio. Era a confirmação de que o país se tornara peça-chave no equilíbrio global da segurança alimentar chinesa. E quanto maior a dependência da China, maior o poder de barganha do Brasil diante do mundo. Capítulo 6. Os riscos por trás do protagonismo brasileiro. Apesar do crescimento acelerado e dos ganhos expressivos com a soja, o novo papel do Brasil trouxe também riscos que não podiam ser ignorados. A dependência cada vez maior das exportações para a China tornou-se um ponto de vulnerabilidade. Qualquer mudança no humor do governo chinês, qualquer ajuste de política interna ou mesmo uma crise de demanda poderia repercutir imediatamente na economia brasileira. Além disso, a expansão desenfreada da fronteira agrícola levantou preocupações ambientais, desmatamento, pressão sobre ecossistemas sensíveis e conflitos fundiários passaram a ganhar destaque nas críticas internacionais. Outro risco era a própria logística. Embora os avanços fossem visíveis, o Brasil ainda enfrentava gargalos em rodovias, ferrovias e portos que poderiam comprometer sua capacidade de sustentar o ritmo de exportações no longo prazo. No campo geopolítico, a aproximação com a China colocava o Brasil em uma posição delicada em relação aos Estados Unidos, que observavam com crescente desconfiança essa mudança de eixo comercial. Assim, o protagonismo vinha acompanhado de um jogo de equilíbrio, aproveitar os benefícios econômicos da guinada chinesa, mas sem se tornar refém de uma única potência ou de um único produto. Era o dilema clássico de quem cresce rápido demais em um tabuleiro dominado por gigantes. Capítulo 7. A reação americana diante da perda de espaço. Quando ficou evidente que a China estava redirecionando suas compras para o Brasil, os Estados Unidos não permaneceram em silêncio. O governo americano, pressionado por grandes produtores rurais e associações agrícolas, iniciou uma série de medidas para tentar reconquistar o espaço perdido. Houve tentativas de renegociar tarifas, concessão de subsídios bilionários para compensar os agricultores prejudicados e até esforços diplomáticos para reaproximar Pequim de Washington. No entanto, cada iniciativa esbarrava em desconfianças mútuas e na percepção chinesa de que os US já não eram um parceiro confiável. A guerra comercial lançada anos antes havia deixado cicatrizes profundas e a instabilidade política em Washington tornava qualquer promessa frágil. Além disso, enquanto os americanos buscavam reparar
melhorar a relação, o Brasil avançava em silêncio, consolidando contratos de longo prazo com os chineses. Nos bastidores, analistas americanos alertavam que o país estava perdendo não apenas espaço no mercado de soja, mas também influência estratégica sobre a maior economia emergente do planeta. O recuo se tornava cada vez mais evidente, e a ascensão brasileira já não era vista como um movimento pontual, mas como uma mudança estrutural no comércio global. Capítulo 8. O dinheiro chinês nos corredores da soja. Para a China, não bastava apenas comprar mais soja do Brasil. Era necessário garantir que o grão chegasse com rapidez, eficiência e custo competitivo. Foi assim que o capital chinês começou a se infiltrar nos corredores logísticos brasileiros. Empresas estatais e conglomerados privados de Pequim passaram a investir em portos no norte do país, em ferrovias estratégicas como a Ferrogrão e até em armazéns para estocar grãos próximos às áreas produtoras. Esse movimento não era apenas comercial, mas estratégico. Ao financiar a infraestrutura brasileira, a China assegurava que sua demanda crescente teria suporte físico para ser atendida por décadas. Para o Brasil, esses investimentos significavam modernização em áreas antes negligenciadas, geração de empregos e redução de gargalos históricos no escoamento da safra. Mas também traziam uma mensagem implícita. O vínculo entre os dois países deixava de ser apenas uma relação de comprador e vendedor para se tornar uma parceria estrutural. A cada quilômetro de ferrovia construído, Pequim fincava raízes mais profundas no território brasileiro, e a soja se transformava no elo que unia as duas economias em um grau de interdependência cada vez maior. Capítulo 9. O dilema diplomático brasileiro. Com o avanço das exportações e a presença crescente de investimentos chineses em infraestrutura, o Brasil se viu em uma encruzilhada delicada no campo diplomático. De um lado, os Estados Unidos, historicamente aliados em questões políticas e econômicas, observavam com desconfiança a aproximação cada vez mais intensa entre Brasília e Pequim. De outro, a China, que já representava o maior parceiro comercial do Brasil, consolidava sua influência por meio de contratos bilionários e promessas de expansão futura. Essa interdependência não passou despercebida em Washington. Autoridades americanas passaram a pressionar discretamente o governo brasileiro, alertando para os riscos de excessiva dependência do mercado chinês. Ao mesmo tempo, diplomatas chineses reforçavam a narrativa de parceria estratégica, enfatizando a complementaridade entre as duas nações. Para o Brasil, o dilema era claro. Manter a relação privilegiada com a China significava ganhos econômicos imediatos, mas também podia comprometer sua posição de neutralidade entre os gigantes globais. Nesse jogo de interesses, cada decisão brasileira ecoava além das fronteiras, e a soja, um simples grão, se transformava em símbolo de poder, influência e geopolítica. Capítulo 10. A força do agronegócio brasileiro em ascensão. À medida que o Brasil assumia o protagonismo nas exportações de soja para a China, o agronegócio nacional se reorganizou em uma escala sem precedentes. Grandes produtores passaram a investir em maquinário de ponta, drones de monitoramento, sementes geneticamente adaptadas e sistemas de irrigação que aumentavam a produtividade por hectare. As cooperativas ganharam força, ampliando sua capacidade de negociação e logística, enquanto novos polos de produção emergiam em áreas que antes eram vistas como marginais. O setor se profissionalizou não apenas no campo, mas também nas mesas de negociação. Associações de produtores intensificaram sua presença em fóruns internacionais e passaram a influenciar diretamente políticas comerciais brasileiras. Essa transformação acelerada trouxe consigo uma nova percepção de poder interno. O agronegócio deixou de ser apenas uma força econômica e passou a se consolidar como ator político, pressionando governos, ditando prioridades e pautando debates sobre infraestrutura, crédito e relações exteriores. A soja deixou de ser um produto agrícola comum para se tornar símbolo da capacidade brasileira de alimentar o mundo e, ao mesmo tempo, instrumento de barganha em disputas globais. O Brasil, até então visto como dependente de commodities, mostrava ao planeta que poderia transformar essa dependência em força estratégica. Capítulo 11. Pressões ambientais e críticas globais. Com o crescimento acelerado da produção de soja e o
o aumento das exportações para a China, o Brasil passou a enfrentar críticas internacionais sobre impactos ambientais. Organizações não governamentais, líderes mundiais e até investidores começaram a questionar o ritmo de expansão agrícola, associando o aumento da produção ao desmatamento da Amazônia e de áreas de cerrado. Cada novo contrato, cada navio carregado de soja, vinha acompanhado de cobranças sobre práticas sustentáveis, rastreabilidade e responsabilidade social. As pressões não se limitavam a discursos. Grandes fundos internacionais passaram a condicionar investimentos e financiamentos à adoção de políticas ambientais mais rigorosas. Para o Brasil, isso criou um dilema estratégico: continuar a expansão para atender a demanda chinesa sem comprometer sua imagem global ou desacelerar o crescimento, arriscando perder espaço competitivo. No entanto, o setor produtivo começou a reagir, implementando sistemas de certificação, monitoramento por satélite e práticas agrícolas mais sustentáveis. Esse capítulo evidencia que, no tabuleiro do comércio global, o protagonismo econômico vem acompanhado de responsabilidades políticas e ambientais, e que cada decisão tomada pelo Brasil reverbera em múltiplos níveis, entre mercado, diplomacia e opinião pública internacional. Capítulo 12. Equilibrando crescimento e responsabilidade. Diante das pressões internacionais e da necessidade de atender à crescente demanda chinesa, o Brasil precisou encontrar um equilíbrio delicado entre crescimento econômico e responsabilidade ambiental. Produtores e o governo passaram a investir em tecnologia para reduzir impactos, como monitoramento por satélite, técnicas de plantio direto e preservação de áreas nativas dentro das fazendas. Além disso, programas de rastreabilidade da soja garantiam que o produto exportado fosse certificado como sustentável, fortalecendo a confiança dos parceiros internacionais e da própria China. Essa postura permitiu que o país continuasse expandindo sua participação no mercado global sem abrir mão de compromissos ambientais essenciais. Ao mesmo tempo, o protagonismo brasileiro no fornecimento de soja passou a ser visto como um exemplo de como é possível aliar produtividade, lucratividade e sustentabilidade. O equilíbrio não era simples, exigindo negociação constante entre governos, produtores e investidores, mas consolidou o Brasil como um ator estratégico capaz de conciliar interesses econômicos e responsabilidade ambiental, garantindo que a posição conquistada no mercado global fosse sólida e duradoura. Capítulo 13. A reação da concorrência global. O crescimento do Brasil no mercado de soja não passou despercebido pelos concorrentes internacionais. Estados Unidos, Argentina e até países do Sudeste Asiático começaram a ajustar suas estratégias para enfrentar a ascensão brasileira. No Terroir, produtores e governo tentaram reduzir custos de produção e aumentar subsídios, na esperança de reconquistar espaço perdido na China. Na Argentina, houve incentivos à exportação e renegociação de tarifas para tornar o produto local mais competitivo. Mesmo países menores passaram a explorar nichos de mercado e diversificar destinos, tentando não depender de um único comprador. Porém, o Brasil se mantinha à frente graças à escala, tecnologia e à relação estratégica consolidada com a China. Analistas internacionais passaram a observar o país como referência em eficiência agrícola, e cada novo contrato fechado reforçava a percepção de que a soja brasileira se tornara um produto indispensável no comércio global. Este capítulo evidencia que, no jogo das commodities, o sucesso de um país não depende apenas de produção, mas da capacidade de se posicionar estrategicamente frente à concorrência e aos mercados emergentes, consolidando-se como protagonista global. Capítulo 14. Parcerias estratégicas de longo prazo. Com o tempo, Brasil e China perceberam que a relação comercial precisava evoluir para além de transações pontuais. Ambos começaram a estruturar parcerias de longo prazo, com contratos plurianuais que garantiam previsibilidade para produtores brasileiros e segurança de fornecimento para a China. Além disso, Pequim passou a apoiar projetos de infraestrutura logística e tecnológica, como portos, ferrovias e centros de armazenamento, assegurando que a soja chegasse com eficiência e custos controlados. Do lado brasileiro, houve incentivos à modernização do setor, à adoção de práticas sustentáveis e à ampliação da produção sem comprometer
comprometer áreas sensíveis. Essa estratégia dupla reforçou o vínculo econômico e político entre os dois países, criando um modelo de parceria baseado em confiança, planejamento e benefícios mútuos. Para o mundo, ficou claro que o Brasil não era mais apenas um fornecedor alternativo, mas um parceiro estratégico capaz de atender a maior economia consumidora de soja do planeta de maneira consistente e confiável. Este capítulo evidencia que, no comércio global, alianças de longo prazo podem consolidar posições, reduzir riscos e gerar vantagens estratégicas duradouras. Capítulo 15. Impactos para produtores e população brasileira. A aproximação estratégica com a China trouxe impactos concretos para produtores e comunidades locais. Agricultores viram seus lucros aumentarem com contratos mais seguros e preços mais estáveis, permitindo investir em tecnologia, expandir áreas produtivas e melhorar infraestrutura rural. Esse crescimento repercutiu também em municípios do interior. Houve geração de empregos diretos e indiretos, melhora na arrecadação de impostos e ampliação de serviços públicos. A população, de certa forma, passou a perceber que a soja não era apenas uma commodity de exportação, mas um motor econômico capaz de impulsionar desenvolvimento regional. Porém, esse crescimento também trouxe desafios. O aumento da produção gerou pressão sobre o meio ambiente e a necessidade de gestão sustentável das terras tornou-se ainda mais evidente. Ao mesmo tempo, a relação próxima com a China colocou o Brasil sob o olhar atento de outros parceiros comerciais, especialmente os Estados Unidos, exigindo equilíbrio diplomático. Este capítulo evidencia que o protagonismo global do país se traduz em impactos reais na vida de produtores e cidadãos, mostrando que decisões estratégicas no comércio internacional têm repercussões diretas no cotidiano interno. Capítulo 16. Diplomacia estratégica entre gigantes. Com o crescimento da parceria com a China, o Brasil precisou adotar uma postura diplomática cuidadosa para não comprometer sua relação histórica com os Estados Unidos. Brasília passou a atuar como mediador, enfatizando neutralidade e ressaltando a importância de relações comerciais equilibradas. Em fóruns internacionais, líderes brasileiros destacavam que o país buscava apenas atender a demanda global de alimentos, sem tomar partido em disputas geopolíticas. Essa postura exigiu habilidade. Era necessário manter os contratos bilionários com Pequim enquanto se evitava sanções, pressões ou desconfianças de Washington. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro reforçava o papel do agronegócio como motor econômico nacional, mostrando que o país tinha capacidade de atender a múltiplos parceiros sem perder competitividade. Esse equilíbrio diplomático permitiu que o Brasil consolidasse sua posição como protagonista na soja global, garantindo que as decisões comerciais não se transformassem em conflitos políticos. Este capítulo evidencia que, no comércio internacional, o sucesso econômico está intrinsecamente ligado à habilidade diplomática e à capacidade de manter relações equilibradas entre potências globais. Capítulo 17. Influência brasileira no mercado asiático. À medida que consolidava sua posição como fornecedor estratégico de soja, o Brasil passou a ter voz ativa em decisões e políticas comerciais na Ásia. Pequim começou a consultar Brasília sobre volumes, logística e prazos, reconhecendo a importância de manter o fluxo constante de grãos. Além disso, outros países asiáticos, observando a eficiência e confiabilidade brasileiras, começaram a considerar o Brasil como parceiro prioritário em suas negociações agrícolas. Essa influência permitiu ao Brasil moldar parcialmente as regras do comércio regional, garantir contratos mais vantajosos e até ditar prioridades logísticas nos portos e ferrovias. Analistas internacionais destacavam que o país não apenas exportava produtos, mas também se tornava um ator estratégico capaz de impactar políticas comerciais globais. Para o Brasil, essa posição reforçava sua relevância geopolítica, mostrando que competência logística, escala de produção e planejamento estratégico poderiam transformar um país exportador de commodities em uma potência de influência. Este capítulo evidencia que, no mercado global, quem garante confiabilidade e escala passa a ter voz e poder nas decisões comerciais, alterando o equilíbrio de forças internacionais. Capítulo 18. Administrando críticas internas e dependência. O protagonismo do Brasil na exportação de soja trouxe
trouxe elogios, mas também críticas e preocupações internas. Parlamentares, ambientalistas e setores econômicos alertavam para o risco de dependência excessiva do mercado chinês e para a vulnerabilidade caso Pequim mudasse sua política de compras. Em resposta, o governo e o agronegócio adotaram medidas para diversificar clientes e aumentar a segurança das cadeias de suprimento, buscando também fortalecer a presença em outros mercados emergentes e na União Europeia. Campanhas de comunicação destacavam os investimentos em sustentabilidade e modernização agrícola, mostrando que a expansão não ocorria à custa do meio ambiente nem da soberania nacional. Ao mesmo tempo, produtores reforçavam contratos plurianuais com a China, garantindo estabilidade financeira. Esse equilíbrio entre dependência estratégica e diversificação de parceiros tornou-se essencial para manter o crescimento sem comprometer a resiliência econômica.